Os dias de BHC no pesqueiro. Os dias no pesqueiro, pesca para alguns e descanso para outros, eram sempre esperados com grande ansiedade. Assim que chegávamos, o cheiro inconfundível do veneno BHC nos recebia. Era o método que o pai usava para manter ratos e cobras afastados. A primeira coisa que tínhamos que fazer era abrir todas as janelas e portas para arejar. O ar que ficava retido precisava sair e dar lugar ao perfume do campo e o cheiro do rio, que num instante, começava a prevalecer sobre o aroma penetrante do BHC. Enquanto o ar se purificava, tínhamos uma missão: descarregar a Kombi. Malas, mantimentos e todas as tralhas de pesca eram retiradas do veículo. Era o tempo exato para promover a ventilação necessária, para que a velha casa de madeira estivesse devidamente revigorada, pronta para nos receber. Tipos de lagartos. Enquanto todos aproveitavam o dia no pesqueiro, o pai fez um aviso: cuidado, não vão perto dos bambus, lá tem lagarto. No entanto, essa afirmação deixou a Tata intrigada, pois ela não conseguiu entender o que exatamente era um lagarto nesse contexto. Uma curiosidade na Tata cresceu, e ela começou a se perguntar sobre a natureza desse tal lagarto. Afinal, para ela, o lagarto poderia ser qualquer coisa, até mesmo uma parte da carne de boi, que era a primeira coisa que vinha em sua mente. Uma confusão. Até que alguém explicou que, na verdade, o lagarto mencionado pelo pai era um réptil de grande porte, um tipo de réptil comum naquela área, e que não representava ameaça, a não ser por causar sustos, e era por causa deles que o pai havia feito o aviso de precaução. Quando a Tata finalmente compreendeu que lagarto se referia às lagartixas grandonas, a confusão se dissipou. A partir desse momento, ela poderia aproveitar o pesqueiro sem temer os lagartos escondidos nos bambus. Essa linguagem informal ilustra como as palavras podem ser interpretadas de maneiras diferentes pelas crianças, criando momentos de diversão e descoberta à medida que elas exploram e aprendem sobre o mundo ao seu redor. A revelação surpreendente foi um dia de revelações, quando Bé decidiu levar Toninha para contar aos pais que ela estava grávida. Todos estavam tensos e cheios de incertezas, aguardando ansiosamente a reação do patriarca da família. Sana estava preocupada com o que estava prestes a acontecer. Ela sabia que essa notícia seria um divisor de águas na dinâmica familiar, e as perguntas giravam em sua mente: como o pai reagiria? Antes que alguém pudesse abrir a boca e compartilhar a notícia, o pai, com um olhar analítico, iniciou o diálogo com Sana, mas com uma calma surpreendente: parece que Toninha está grávida. Uma surpresa se estampou no rosto dela e ela não pôde deixar de exclamar: Nossa Senhora! Ela temeu a reação dele. O pai já sabia. Essa revelação pegou todos, menos ele, de surpresa. Enquanto isso, na cozinha, Betinho estava em uma conversa com a mãe. Eles discutiram a necessidade de comprar uma máquina de lavar roupas, pois ele e Toninha estavam prestes a se casar. A mãe, com sua sabedoria prática, sugeriu que não era urgente, pois haveria pouca roupa para lavar, no começo. Ela estava disposta a ajudar, oferecendo-se para lavar a roupa deles. Mas, Betinho tinha outro argumento na manga: só que tem as fraldas também, acrescentou. A mãe, ao contrário do pai, que reagiu com calma à notícia, ficou zangada com a notícia de gravidez antes do casamento. Ela queria bater nele, mas do que adiantaria? De qualquer modo, ele não escapou de alguns tapas no braço como um lembrete de que as fraldas eram uma responsabilidade muito maior do que ele supunha, e era com isso que ele teria que lidar, estivesse pronto ou não. O salto olímpico da Toninha. As pererecas escondidas sob a toalha da geladeira foram descobertas pela Neu. Era uma estação de dias quentes, em que qualquer interrupção do calor era bem-vinda, e a geladeira branca, que normalmente guardava alimentos congelados, tinha se tornado uma espécie de refúgio para as pererecas. A cena começou quando a Neu, com toda a boa intenção de limpar o topo da geladeira, levantou a toalha de cima dela e, para sua surpresa, deparou-se com um cenário incrível. O local estava lotado de pererecas, todas lá em cima como se estivessem em uma festa particular de anfíbios.
Elas adoravam provavelmente o frescor do lugar. A graça foi quando a Toninha, grávida como estava, viu e entrou em pânico. Ela nem pensou, com uma agilidade que ninguém esperava, para uma pessoa do seu tamanho, pulou pela janela da cozinha. A janela era alta, mas a Toninha, naquele momento, parecia uma atleta olímpica em plena forma. Enquanto as pererecas continuavam sua festa, a Toninha ficou do lado de fora, observando com espanto e arrepios a situação confusa. Foi um daqueles momentos em que a vida nos surpreende de maneira tão hilária que todos riram até não poderem mais. A explosão do chumbo. O pai queria fazer as chumbadas de pesca, como ele era meticuloso, só usava chumbo refinado, que passava pelo processo de derretimento. Como as impurezas se separavam facilmente quando o chumbo era aquecido, a qualidade do produto final era incomparável. E para resfriá-lo rapidamente, o jeito mais fácil era jogá-lo no chão devidamente limpo e seco. Os filhos foram instruídos a preparar o terreno, lavando cuidadosamente o chão atrás do banheirinho, onde uma churrasqueira recheada com a lenha fumegante aguardava para criar o calor necessário e derreter o chumbo. Com o chão recém-lavado, o pai e o Dee se prepararam para a tarefa. O fogo já estava alto, prometendo transformar rapidamente o chumbo sólido em um líquido brilhante. Mal sabiam que esse dia tranquilo se transformaria em um pesadelo. À medida que o chumbo derretia, o pai pegou a massa líquida e, com voz firme, anunciou: "Fique longe, isso pode ser perigoso." Dee imediatamente obedeceu, afastando-se a uma distância segura. O chumbo derretido encontrou pelo seu caminho uma poça d'água que não havia sido observada antes. Em um instante, uma explosão no ambiente, e o chumbo incandescente foi agitado violentamente na direção do Dee. Foi um caos ardente. Com o chumbo derretido atingindo tudo, mas Dee foi o mais afetado. Seu braço, principalmente, ficou coberto com aquele chumbo derretido, aderindo à sua pele como uma placa torturadora, naquele momento terrível. Gritos de dor e desespero se propagaram tão alto, para além do pesqueiro. Enquanto se debatiam naquele turbilhão de confusão, a vizinha, do pesqueiro ao lado, alertada pela gritaria, chegou correndo para ver o que aconteceu. Com ela veio uma ideia salvadora. Ela explicou que a mãe deveria pegar folhas de bananeira e aplicá-las no braço queimado, trocando-as assim que mudassem de cor. O calor do braço de Dee era tão intenso que mal dava tempo de acomodar as folhas, elas já amarelavam, e então eram renovadas por outras. A mãe, com lágrimas nos olhos e o coração apertado de angústia, permaneceu ao lado de seu filho ferido, até mesmo durante as madrugadas. Ela o acordava para a troca dos curativos e fazia o que podia para aliviar sua dor. 2 lições foram aprendidas naquele dia: que o perigo pode surgir quando menos esperamos e o quanto Deus é providencial, enviando pessoas dispostas a ajudar quando mais se precisa delas. Um dia de pesca alucinante era um dia de sol escaldante à beira do rio, com exceção da mãe, que provavelmente estaria cozinhando lá no rancho. Todos estavam à beira do rio, alguns pescando, outros olhando. O pai tinha uma carretilha que podia lançar a isca a uma distância que os olhos, muitas vezes, nem captavam onde ela repousaria, mas os outros pescavam com varas de bambu mesmo. As iscas eram simples, como massinhas ou um pedaço de queijo mofado. E também havia, somente para o uso exclusivo dos profissionais, pequenos peixes, minhocas e outros bichinhos vivos. C. Estava deitada na beira do tablado, somente com a cabeça para fora dele, sobre o rio, analisava com muita atenção o misterioso fluxo das águas. Deu um pulo para trás de susto quando o peixe barbado emergiu, fisgado por alguém. Era uma criatura totalmente diferente dos pequenos e simpáticos lambaris a que ela estava acostumada ou das piranhas, e diga-se de passagem, era muito satisfatório ver como o pai, com o uso de um alicate, torcia o maxilar delas, para que ninguém ficasse ferido. Pronto. Essa não morde mais ninguém. Ele dizia. Mas aquele era um peixe com um corpo prateado brilhante com bigodes longos e reluzentes, que pareciam mais tentáculos assustadores de algum monstro marinho.
A visão dele se debatendo no ar e depois próximo a ela, fez com que ela soltasse um grito de terror involuntário: larga! Larga que é um bicho! Aqueles bigodes agitavam-se como se fossem chicotes armados para atacar. Estavam prontos para envolver e arrastá-la para as profundezas do rio. Claro que a sua imaginação não foi compreendida por ninguém, mas o pai veio em seu socorro e, livrando o coitado do peixe do anzol e explicando calmamente para ela que era apenas um peixe comum, como os outros, mas ela só conseguia pensar em uma coisa: estamos todos condenados. E como num seriado, outros acontecimentos se desenrolaram. Bé viu que o espetáculo estava sob controle e então arremessou com toda a sua força a linha com sua isca de lambari, ao fundo do rio, ou pelo menos até onde a linha alcançasse. Por azar, Neu estava ali atrás, encostada no barranco, e nem podia prever o desastre. No momento exato em que ele impulsionou a vara para trás, para pegar força, o anzol com sua isca acabou indo parar na boca dela. O peixe sumiu e o anzol agarrou em sua bochecha, pelo lado de dentro da boca. Desesperada, ela começou a gritar: Anúcha! Anúcha! Traduzindo: Bé! Não puxa! Não puxa! Isso porque Neu sabia que se ele puxasse a vara de volta, poderia causar um belo estrago em sua boca. E, para agravar a situação, o pobre lambari que servia de isca simplesmente desapareceu. Há rumores de que Neu engoliu o pobre peixinho. O Di e o Bé ainda estavam olhando em direção ao arremesso da linha, onde o rio fazia a curva e notaram que a chumbada nunca fazia seu pouso. Sempre olharam e pensaram: poxa, como foi longe, né? Só aí notaram os gemidos da Neu, e quando foram acudir a irmã, viram que a linha e a chumbada estava toda enrolada nela. Lá foi o pai, remover mais um anzol, dessa vez da boca da sereia. Calma, ainda não acabou. Houve mais alguém que se meteu em apuros nesse dia, minutos depois. Felipe, o gato, que observava tudo de um lugar privilegiado, de cima de uma árvore altíssima, quis descer, mas ele logo se viu preso no alto e não sabia como faria a escalada de volta. Desesperado, Felipe soltou miados que pediam por socorro. Dessa vez, o Di foi o herói de resgate. Subindo na árvore com muita rapidez, ele alcançou o gatão e o trouxe de volta ao chão seguro. Felipe ficou aliviado, todos nós ficamos. E o pai decidiu que por aquele dia, já estava bom de emoções. A pesca foi tudo, menos comum. Teve teatro de horrores, dramas inesperados e um gato agradecido. No final da noite, todos puderam rir das loucuras que ocorreram à beira do rio, um dia de pesca alucinante. Melodia de amor. O dia estava sentado no chão da acolhedora cozinha, seus dedinhos deslizando um carrinho de brinquedo pelo velho piso de cimento queimado. A mãe, atarefada no fogão, mexia o caldeirão com uma daquelas colheres grandes, enquanto o radiozinho de pilha exibia uma melodia suave, um sertanejo diferente do habitual que tocava o dia todo. Era a música de fim de tarde, cuja música ele sabe de cor: A Noite do Nosso Amor, Cesar e Paulinho. O menino interrompeu suas brincadeiras e fixou seus olhos inocentes na mãe, que dançava entre panelas e temperos, uma expressão de admiração pura crescia estampada em seu rosto. A música parecia envolvê-lo, criando um instante suspenso, como se nada mais existisse. A mãe, percebendo o olhar penetrante do pequeno Di, sugeriu e balançou a cabeça de leve ao ritmo da canção, enquanto estendia as mãos delicadas em sua direção. Segurou a mãozinha do filho e lhe sussurrou palavras confortantes, trazendo-o para mais perto. O aroma do jantar se misturava com a música e o riso infantil de Di, criando um elo invisível que unia mãe e filho numa sintonia de ternura etérea, que encheu toda a cozinha. À mordida no cabo da panela, o jantar ficou pronto, e a família se reuniu em torno da mesa, cheia de fome. Todos estavam ambiciosos para saborear a refeição, especialmente Udi, que esteve acompanhando todo o processo. Ele foi o primeiro a ser servido, e antes mesmo que os outros pudessem se servir, Di forneceu um monte da comida deliciosa em sua colher e a levou em direção à sua bocona aberta, ansioso para abocanhá-la.
Ele estava tão concentrado em seu objetivo que mal percebeu o movimento na mesa. Quando a generosa colher estava a poucos centímetros de ser engolida, o pai virou a panela e, sem querer, o cabo dela empurrou a colher, assumindo sua posição. Sem perceber o sutil deslocamento, Jim mordeu o que estava mais próximo, e não era comida, mas o cabo da panela. O som de metal se chocando com os dentes foi um estopim que causou risadas incontroláveis. A família inteira começou a rir. Jim olhou perplexo para a colher, que permanecia intacta, olhou para o cabo da panela, e para a família, que gargalhava sem parar. A situação era tão engraçada que ele também se juntou ao coro e riu de si. O jantar continuou em meio a um clima de alegria e bom humor. Zé Béttio foi um famoso locutor icônico no mundo da rádio nas décadas de 1960 e 1970. Zé Béttio era conhecido por seu estilo de locução característico, com um sotaque caipira e uma voz marcante. Ele trabalhou em várias emissoras de rádio e foi famoso por seu programa matinal Manhã Sertaneja, que tocava músicas sertanejas e cativava uma grande audiência. Zé Béttio também foi conhecido por suas histórias engraçadas, piadas e interações com os ouvintes, o que o tornou muito querido pelo público. Ele apareceu na ativa por muitos anos e deixou sua marca na rádio brasileira. Seu nome é lembrado com carinho por aqueles que acompanhavam sua carreira e desfrutavam de seus interesses. À noite da pescaria e da caça às rãs, a lua brilhava no céu noturno, lançando uma luz prateada sobre o rio, onde a pescaria estava boa demais para ser interrompida, e o Bé com o pai desfrutavam das águas tranquilas e das capturas abundantes. Pescar era uma daquelas atividades que podiam facilmente prender a atenção deles por horas a fio. Em uma noite particularmente promissora, o som da água e dos sapos acompanhavam suas conversas sussurradas de pescadores que não querem afugentar os peixes. A pescaria estava tão boa que pretendia se estender além do horário habitual. A mãe, consciente da paixão do marido e do filho pela pesca, aceitava de bom grado essas noites mais longas à beira do rio. Enquanto Bé e o pai lançavam suas iscas na escuridão, um barulho se agitou rápido, vindo do mato, deixando claro que havia algum bicho ali. Ambos consideraram largar suas varas e investigar imediatamente. Era um tatu. O pai pediu a Bé que pegasse o revólver. Em um piscar de olhos, Bé pulou o barranco, da margem do rio para o rancho. Buscou a arma, deixando a mãe preocupada. Ela queria saber mais detalhes, mas a situação não permitia uma explicação demorada, pois o pai aguardava o revólver e a ação imediata era necessária para não perder a chance de pegar o animal. Em questão de segundos, o pai apontou o revólver para o tatu e disparou. O tiro foi certo, e o animal não teve chance de escapar. Na manhã seguinte, a mãe se encarregou de prepará-lo para uma refeição que seria saboreada por todos. As noites não se resumiam apenas às pescarias, às vezes eles saíam em busca de um alvo diferente, rãs. A mãe também dominava a arte de preparar rãs, só havia uma condição: o pai precisava trazer os bichos, fossem peixes ou rãs, ou tatus, completamente limpos. A fuga do Felipe, o adorável gato Felipe, tinha muito medo do barulho do motor da Kombi. Toda vez que o motor roncava e o veículo estava prestes a partir, Felipe ficava tão agitado que precisava ser agarrado por alguém. A solução para esse problema era sempre a mesma. Com cuidado, o acomodávamos em um pano e o mantínhamos bem seguro no colo, garantindo que ele não se descontrolasse durante a arrancada. Em um belo dia, após encher a Kombi com todas as coisas para a viagem de volta, as crianças estavam todas prontas no interior do veículo. Simone quis segurar Felipe durante a partida. Ela achava que poderia ajudar o gato a superar seu medo. Quando o pai girou a chave na ignição e o motor roncou, Felipe deu um salto de propulsão digno de um foguete espacial, e Simone não conseguiu segurá-lo. Através da janela, o gato escorregadio escapou para a liberdade. Todos foram à busca dele, mas a tarefa revelou-se mais difícil do que o esperado. O gato habilmente se escondeu, não deixando rastro óbvio de seu paradeiro.
Após um tempo exaustivo de procura, o pai, visivelmente irritado, fez o anúncio que abalou o espírito da família: deixem esse gato aí. Vamos embora agora. As crianças, com olhos lacrimejantes, aceitaram que não havia como convencer o pai a continuar a busca. A despedida silenciosa de Felipe naquele dia gritava dentro deles. A ausência de Felipe causou diversas preocupações. Era um familiar que não poderia ser abandonado. Desse modo, o Bé e as crianças decidiram voltar no dia seguinte para continuar a procurá-lo. Enquanto exploravam o terreno, chamando por Felipe, nenhum ruído ou miado era ouvido, mas um buraco no meio do caminho atraiu a atenção. Felipe estava lá, bem na direção da luz do sol. Ainda assustado e como os gatos ariscos fazem, ele fugiu de novo, para o mais fundo do buraco. Convicto em resolver o problema, o Bé examinou o buraco, e constatou que ele era pequeno demais para um adulto. Simone, a menor do grupo, foi escolhida para buscar o felino dentro daquela misteriosa cavidade. De ponta cabeça, ela se enfiou, desaparecendo à medida que avançava ao fundo, como se fosse um túnel comprido que ia se afunilando. O gato ia se afastando de marcha ré, até que ficou encurralado. Todos na superfície, sem saber o que esperar, ficaram apreensivos. Ela gritou: peguei! Peguei ele! O Bé, com certo medo do desconhecido sobre o que poderia haver escondido ali, a puxou de volta pelos pés. Eles emergiram do buraco cobertos de terra, folhas e galhos, mas a emoção de encontrar o gato eliminou qualquer empecilho indesejável e eles retornaram aliviados e vitoriosos para casa, com o Felipe mais sujo do que nunca, porém ileso. Oh! O revólver do pai! Chegou o momento de voltar para casa ao final de mais um domingo. A Kombi ficava estacionada um pouco mais acima da casa, e a tarefa da tarde era a mesma de sempre: carregar a Kombi com todas as malas e coisas acumuladas durante o tempo que passamos ali. Começou a operação de guarda e baldeação, e as crianças se revezavam, descendo até o pesqueiro, pegando os objetos e subindo para guardar na Kombi. O processo era coordenado de forma que um deles permanecesse no veículo, organizando o que já estava lá, enquanto os outros faziam a árdua tarefa de transportar a bagagem. Era um movimento frenético, com as crianças indo e vindo, carregando cargas de um lado para o outro, encaixando cuidadosamente cada objeto nas bagageiras da Kombi. De repente, Simone apareceu no meio da ação, segurando o revólver do pai com suas mãos pequenas e moles. O revólver, imponente e pesado, foi um desafio para Simone. Com um cabo muito grande para sua pegada, ela lutava para controlá-lo melhor. Enquanto as crianças assistiam ao espanto, Simone balançava o revólver para frente e para trás, como se estivesse se conduzindo como um estranho bêbado com a arma de fogo. Em meio à cena, Simone olhou para os rostos perplexos de seus irmãos e, com a simplicidade de uma criança, exclamou: "Oh! O revólver do pai!" O caos logo se instalou quando as crianças, afobadas e preocupadas, se apressaram para tentar tirar o revólver das mãos desajeitadas dela. Ela não entendeu o porquê de todo aquele alvoroço, afinal, estava apenas mostrando o tesouro que havia encontrado. Com cuidado, o revólver foi retirado das mãos dela, que simplesmente deu de ombros, sem entender por que todos estavam tão preocupados. Então retomou sua alegria e entusiasmo, voltando a dar seus pulinhos enquanto corria para buscar outra carga de objetos. Rato, cobra, menina de noite, as mulheres, ou melhor, a mãe e as crianças, não ia mais ao banheiro por medo de bichos, ratos e cobras. A mãe já se recusava a pôr os pés para fora depois das 18 horas, fosse por qualquer motivo. Então, como o último xixizinho do dia, iam todos em forma de fila ao banheirinho. Era uma medida de garantir que durante a noite não pedissem, claro que para as emergências, existia a lata que o pai deixava no quarto, caso alguém precisasse. Era muito engraçado fazer xixi naquela altura pelo barulho que fazia. Certa vez, a Márcia,
Humildemente, fazia seu xixizinho sossegada lá no quarto quando alguém entrou. Quando ela ainda estava desprevenida, ela deu um pulo em cima da cama. Mas mesmo com tanto cuidado que o pai tinha, ele não podia evitar que algumas pragas aparecessem. Assim, parecia ser apremiada em algumas situações. Em uma dessas, como de costume, antes de dormir, todos tinham o direito e o dever de usar o banheiro, um de cada vez, é claro, enquanto os outros aguardavam sua vez diante da porta. Porém, ela permanecia aberta. Simone foi a última da fila, e bem quando ia se sentar no vaso, um ratão desceu, ou subiu, pelo encanamento, bem atrás dela. Ela não o viu, mas a correria alarmante dos que a aguardavam foi imediata. Dispararam gritando por socorro ao pai. Se saiu, correndo e assustada também, mas nem sabia direito por que estava correndo. Sua preocupação principal era subir suas calças. Outra vez, no mesmo banheirinho, se fez seu xixi tranquilamente. Enquanto se ajeitava, algo colorido, com anéis vermelhos, pretos e amarelos, chamou a sua atenção. Enrolada num cantinho, estava dormindo uma cobra coral. Por sorte, Simone não mexeu na cobra, já que ela era pequena demais para entender a gravidade de uma picada. Em vez disso, ela contou a Bé sobre a corda linda e colorida que havia encontrado. Bé, desconfiado, pegou sua espingardinha de chumbo e foi investigar. Ele logo constatou que não se tratava de uma corda e, com um tiro preciso, assegurou que a cobra continuasse dormindo, eternamente. Bronzeamento à urtiga. O dia estava perfeito para um bronzeado. Sana e Márcia, munidas de seus biquínis coloridos e seus cremes bronzeadores, estavam prontas para se estirar preguiçosamente ao sol. O calor era acolhedor, o barulho do rio convidativo e tudo prometia um dia perfeito de verão. O pai estava de olho na oportunidade perfeita para criar um daqueles momentos que renderiam risadas inesquecíveis. Enquanto as duas se preparavam para seu merecido lugar ao sol, o pai se movia ocultamente, carregando consigo um iluminado maço de urtiga, aquela planta vil que promove sensações de ardência e vibração. Ardilosamente, ele sugeriu: meninas, sabem o segredo para um bronzeado incrível? Basta esfregar um pouco desta folha no corpo, e vocês vão ficar douradas como nunca. A inocente Márcia, pronta para conquistar um bronzeado espetacular, acreditou piamente nas palavras dele. Sem desconfiar do plano maligno que se desfazia, ela pegou algumas folhas de urtiga e, sem tardar, a esfregou na pele. Não demorou nadinha para que uma realidade cruel se manifestasse. A ardência começou suavemente, mas rapidamente se intensificou. Márcia, com o rosto contorcido em agonia, não conseguia entender o que havia acontecido. A urtiga fazia seu trabalho, espalhando sensações de queimadura pelo corpo da pobre garota. Em questão de segundos, Márcia passou da calma e descontração a uma elevada coçação. Resmungando e se contorcendo, ela saiu disparada, em um esforço desesperado para aliviar a situação insuportável. Os outros membros da família que haviam assistido à cena, não puderam conter as risadas, embora concordassem que era uma cruel pegadinha. Márcia, com seus olhos repletos de lágrimas, lançava olhares acusatórios na direção do pai, que se regozijava em plenas gargalhadas. O chuveiro à moda do pesqueiro no pequeno banheirinho, nosso banho era uma sátira em 3 atos, um espetáculo digno de ser recontado. O cenário estava montado, uma lata aberta no teto, com um chuveirinho adaptado, lembrando bem um chuveiro convencional. Mas de convencional não tinha nada. A mãe, a grande protagonista, assumia o papel de especialista das águas quentes. Com muito cuidado, ela orquestrava o balé das panelas, aquecendo a água em uma fogueira ardente, enquanto a plateia, nós, as crianças, esperava ansiosamente nos bastidores. Com um balde em mãos, nosso pai, o corajoso coadjuvante, se achegava à misteriosa lata, segurando o elixir mágico em suas entradas metálicas. A água quente está chegando, ele anunciava cheio de satisfação. E assim começava o primeiro ato, o banho propriamente dito aqui.
A água jorrava da lata em uma cascata não tão graciosa, mais parecida com um chuveirinho de piscina ou jardim, do que com o luxo dos chuveiros da época. Mas, não importava, porque a água era quente, graças ao cuidado e paciência de nossos pais, que se preocupavam com nossa higiene e conforto ao mesmo tempo. O segundo ato se desenvolvia em risos e movimentos desorientados, enquanto tentávamos nos ensaboar e enxaguar sob o escape do recurso hídrico. O cronômetro invisível era ativado, pois sabíamos que o tempo era curto e o espetáculo estava longe de acabar. Cada gota contava. A plateia se transformava em artistas compenetrados, realizando uma coreografia de enxague que seria digna do mais renomado grupo de dança contemporânea. A água era preciosa, e estávamos determinados a usá-la com sabedoria. E então, o grandioso terceiro ato, nosso espetáculo particular terminava com uma fragrância suave, porém característica, um toque de fumaça. O aroma inconfundível da água quente proveniente da fogueira. Nossa mãe nos aplaudia, orgulhosa do desempenho de suas estrelas de banho. A missão de resgate da vaca atrapalhada na tranquilidade do pesqueiro, um som começou a perturbar a paz. Era um persistente mugido de um bovino. Mas não era um mugido qualquer, variava em tom e intensidade, parecia que o animal estava tentando transmitir um tipo de angústia aguda e desesperada. O pai, naturalmente, notou que algo estava errado. Havia uma modulação de martírio inconfundível. Aos que estavam à sua volta, ele comunicou sua preocupação: vocês estão ouvindo esse mugido? Não é normal. Acho que esse animal pode estar em apuros. Vão dar uma volta por aí e vejam se o encontram. Mais do que depressa, Sana e Neo embarcaram na missão de resgate. Passaram por baixo da cerca que separava os pesqueiros e caminharam muito para localizar a fonte do som desesperado. Lá estava ela, uma vaca atolada em um barranco, uma imagem de sofrimento e agonia. Uma das pernas parecia quebrada, resultado de uma queda ou escorregão infeliz. A vaca, impotente, emitia seus mugidos em busca de ajuda. Os filhos chamaram o pai, que prontamente se juntou a eles. Ele avaliou a situação, todas as possibilidades, mas logo percebeu que, dada a falta de comunicação com o mundo exterior, não haveria nenhuma chance de obter ajuda profissional ou responsável. Enfrentando uma decisão complexa, o pai sabia o que precisava ser feito. Era um tempo em que não havia celulares, nem condição para mover aquele animal dali, nem vizinhos por perto. A única opção para acabar com aquele sofrimento era usar o método mais humano que ele poderia oferecer. O pai pegou a arma e a segurou firme, determinado a acabar com o tormento do animal. Ele instruiu os filhos: agora, virem o rosto para o lado. Não quero que vejam isso. As crianças, curiosas e, ao mesmo tempo, preocupadas, imploraram para assistir, mas o pai não cedia. Virem o rosto para lá. E esperou até que eles cumprissem sua ordem. O tiro estrondeou e o mugido da vaca cessou instantaneamente. Todos sabiam que era uma decisão certa, mas não foi fácil. O pai, claramente entristecido com o que precisou fazer, deu um suspiro pesaroso. Nos momentos mais desafiadores da vida de um animal, há heróis que se erguem com coragem e compaixão. O pai, dotado de uma resiliência notável e um coração compassivo, encarou aquilo como uma missão: aliviar o sofrimento de um ser vulnerável. Diante de uma fratura devastadora ou um atolamento cruel, ele tomou a difícil decisão de encerrar o sofrimento de forma digna e humana. Sua coragem não se sustentou apenas na destreza de uma arma, mas na compreensão do peso da responsabilidade e na virtude de proporcionar um último ato de bondade a um ser indefeso. Um estranho encontro noturno naquela noite, o Salvador, ainda na classe de namorado da Tata, foi convidado para passar o final de semana no pesqueiro. O pai, sempre atento à segurança da honra e os bons costumes, deu uma direção: Salvador deveria dividir o colchão com ele. Não importava o motivo por trás da decisão, o fato é que Salvador e o pai agora compartilhariam o mesmo espaço para dormir.
Os dois se deitaram no mesmo horário e, com o cansaço da jornada, adormeceram quase imediatamente. O que eles não sabiam era que sua escolha de descansar com os rostos do mesmo lado resultaria em uma cena caricaturesca. Pouco tempo depois, a Tata entrou no quarto, e saiu em disparada, com o intuito de chamar os outros para verem o que ela viu. Ali, sob a luz fraca, Salvador e o pai ficaram deitados cara a cara, quase encostando nariz com nariz. O painel era tão engraçado que os outros membros da família não conseguiram conter o riso. Em um instante, todos saíram correndo, rindo às gargalhadas abafadas, para não perturbar o sono dos dois protagonistas involuntários. Sem saber, naquela noite tranquila no pesqueiro, o Salvador e o pai tiveram um encontro noturno respectivo, que rendeu risos e memórias divertidas para toda a família. Foi uma pena não ter disponível uma máquina fotográfica. A conexão de Tata com a natureza e a leitura a chegada da equipe de Sinteco em nossa casa, provocando um enorme rebuliço na organização dos móveis, por conta de generosas camadas de verniz, mais o odor característico, fez o pai perceber que a vida cotidiana deveria ser interrompida por um tempo. E essa pausa trouxe consigo um presente valioso. Por 15 longos dias, viveríamos no pesqueiro, mas, surpreendentemente, esse período se transformou em uma experiência inesquecível, repleta de ternura e beleza. Tata, generosamente altruísta, oferecia sua ajuda sempre que possível, auxiliando em pequenas tarefas e contribuindo para a organização da casa. Mas seu verdadeiro prazer nesses dias estava em seu refúgio particular, debaixo das árvores, numa rede. Ela pegava um de seus livros, escolhia uma sombra confortável e se acomodava para ler. O silêncio só era quebrado pelos sons naturais do bosque e pelo flip de suas páginas. Enquanto mergulhava nas histórias, o tempo parecia desacelerar, e a ternura daquele ambiente a envolvia paparicadamente. Por vezes, Tata tirava os olhos do livro e era seduzida pela grandeza e pela beleza da natureza nativa. Com um cenário de brisa leve, fazendo as folhas das árvores balançarem suavemente, e o cheiro fresco da mata perfumando o ar, inédito, espetacular. O céu, um azul puro e sereno, brilhava por entre as folhagens das árvores. A cada virar de página, Tata era embalada pelo som das águas do rio próximo, que sussurravam mimos com seu fluxo suave. Os pássaros, lá no alto das árvores, e suas melodias acalmavam o interior da leitora. Era uma visão que fazia seu coração transbordar de gratidão pela beleza natural que a cercava. Durante aqueles 15 dias, vimos que a vida nos oferece presentes inesperados nos momentos mais simples. A pausa forçada devido à reforma em casa revelou um refúgio de ternura e beleza, onde Tata mergulhou nos livros e se conectou profundamente com a natureza. Todo vislumbre do céu azul por entre as árvores era um lembrete de que a beleza está sempre à nossa volta, esperando para ser admirada. Mandioca interminável era a temporada de ouro para os devotos da mandioca, aquele período que fazia os olhos cintilarem com a promessa desse tubérculo versátil e irresistível. As raízes que arrancávamos, por sorte, brotavam na plantação do Zico. Ou pelo menos assim, torcíamos confiando na nossa permissão implícita para a colheita. Contudo, quando se tratava de mandioca, nenhum de nós conseguia desenhar os limites precisos das terras alheias, nem tampouco da quantidade que seria adquirida. Nós nos lançamos a recolher as mandiocas com alegria e grande disposição, enchendo sacos e mais sacos desse tesouro. Acreditávamos que estávamos garantindo refeições para toda uma temporada. E como resultado, passamos uma semana inteira degustando pratos com mandioca preparados de todas as formas imagináveis: mandioca frita, purê de mandioca, sopa de mandioca, escondidinho de mandioca, bolinho de mandioca e, acredite, até salada de mandioca. Parecia que a mandioca havia tomado o controle da cozinha. Contudo, com o passar dos dias, a realidade caiu sobre nós como uma chuva fria. À medida que se comia mandioca, nos lembrávamos que o excesso de algo bom pode, na verdade, tornar-se uma experiência menos agradável. Em nossos pratos,
A mandioca reinava absoluta, mas nossos estômagos começaram a protestar. Por favor, mãe, tem alguma coisa diferente para comer? Nossos pedidos desesperados foram atendidos com risadas desencorajadoras. A mãe, em sua sabedoria, tentou adicionar um pouco de variedade às refeições. Correu para fazer um doce de abóbora em pedaços, aquele feito com cal, que era firme por fora e macio por dentro, mas ele acabou rápido. Então partimos para os queijos, que o pai planejou inicialmente dar como iscas para os peixes, agora eram nossa opção gourmet. No entanto, esses queijos estavam muito longe da categoria de delicatessen, mas a mãe sabia como aproveitar todos os recursos e evitar desperdícios. Encontrou uma maneira de aproveitar o queijo que estava quase indo parar na boca dos peixes. Assim, com criatividade e uma pitada de encanto culinário, nossos pratos recuperaram um toque de diversidade, enquanto aprendíamos que com a mãe na cozinha, a mais humilde das refeições poderia se transformar em um banquete. Sono grudento. Dormir no pesqueiro era uma aventura por si só. A depender do número de pessoas, não havia camas suficientes para todos, então nos acomodávamos em pares. Não havia pares determinados, nem pré-eleição. Na hora de ir para a cama, quem estava com mais sono ia primeiro, e depois os outros iam se ajeitando com quem já estivesse lá. A Neu foi se deitar com a Tata. A Tata na cabeceira da cama e a Neu encontrou seu lugar nos pés dela. E aqui se revela a afeição que a Neu tinha por pés. Ela não só gostava de ter a companhia da Tata, como mantinha uma fixação pelos pés dela. Durante toda a noite, a Neu dormiu profundamente agarrada aos pés da Tata com uma disposição que surpreenderia até os casais mais apaixonados. Não se tratava apenas de um toque ou de um gesto de carinho, mas sim de um abraço tenaz que mantinha os pés da Tata firmemente em seu domínio. Pobre Tata, feita prisioneira dos braços noturnos da Neu, se via incapaz de se mexer. Ela se tornou uma espécie de estátua humana, imobilizada até que Neu finalmente decidisse libertar os reféns de seu abraço apertado. Domingos de cartas e gritos todos os domingos, na hora de partir do pesqueiro, uma despedida costumeira se desenrolava, a parada na propriedade do Zico. Zico, o dono das vastas terras, era conhecido por suas muitas histórias, sendo mais notável por ter 13 filhos com a mesma mulher. Esses domingos foram uma oportunidade para o pai e Zico se reunirem em torno de um velho baralho, enquanto as crianças exploravam os arredores. O pai e Zico se dedicaram ao clássico jogo de truco. E, para quem já assistiu a uma partida de truco, sabe que é um esporte de alto risco, onde a tensão e a rivalidade podem atingir níveis estratosféricos. Os olhares, as jogadas de mestre e, claro, os blefes estavam todos em jogo. O pai e os outros jogadores costumavam exalar seus gritos de guerra no meio da partida apavorando as crianças. Quero, 6 de espadas, seu corno. Ah, é? Então toma um 9 de ouros, imbecil, viu só, Lazarem? Te disse ter um truco nas cartas. Sua besta. Ah, você é um morfete. Na próxima, vou te pegar. Sentiu o drama? Era daí para pior. Havia muros na mesa e todo tipo de barulho intimidador. Para quem estava de fora, isso gerava um desconforto, como se estivessem prestes a eclodir numa briga real. Visita após visita na casa do Zico, o susto era garantido, e todos, independentemente da idade, pulavam um pouco nas cadeiras e olhavam com apreensão em direção à mesa de truco. Uma vez que entendiam que não era uma briga efetiva, o suspiro era geral, mas o coração ainda batia rápido. A mãe, cuja paciência muitas vezes esteve perto do limite, ansiava pelo fim da partida, mal podendo esperar para continuar a viagem de volta para casa. Ela costumava murmurar: "Aí, pelo amor de Deus, mal posso esperar que esse jogo termine, para podermos ir embora." E todos concordavam com esse sentimento, pelo crescente cansaço das intermináveis rodadas de cartas. Tata e a manga quadriculada. Algo diferenciado acontecia com as mangas coquinho que cresceram nos arredores da casa. Elas eram mais suculentas, mais coloridas e, sem dúvida, mais deliciosas do que qualquer outra manga.
e Tata tinha seu método próprio para saborear essa maravilha tropical. Ela se acomodava em sua cadeira preferida, aquela que ficava estrategicamente posicionada embaixo de um armário da cozinha. Com a manga em uma mão e uma faca na outra, Tata iniciava o processo de transformação da fruta de uma forma que nunca mais seria esquecida. Com um rigoroso espaçamento, a lâmina da faca encontrava o caroço da manga, riscando-a como uma régua, linha a linha, depois na direção oposta, de maneira que se assemelhava a pequenos quadrados. Qualquer corte liberava um aroma azedo e tentador, então, Tata deitava o sal fino por cima. E veio a primeira mordida. Um som audível de croque foi ouvido pela Neu, enquanto Tata afundava os dentes na fruta. Uma explosão de sabor que invadiu sua boca a fez fechar os olhos em êxtase. A manga estava perfeita, agridoce e suculenta, com uma textura que estalava nos dentes, como se fosse uma espiga de milho verde. Tata não podia evitar fazer pequenos sons de satisfação ao saborear as mordidas. E Neu salivava, vendo a Tata viver um conto de fadas gastronômico. Rato na cozinha. A mãe estava ocupada com a montanha de louça acumulada. A água escorria, os pratos se empilhavam, e ela estava treinada em sua tarefa doméstica. Em um instante, algo chamou sua atenção. Uma sensação de ser observada fez virar o rosto em direção aos olhos do pequeno observador intruso. Ali, no cantinho do filtro de barro, um rato a olhava com curiosidade. Um choque de surpresa colapsou a mãe, e sua mente não conseguiu processar a situação imediatamente. Ela soltou um grito que parecia atravessar todas as paredes do pesqueiro. O alvoroço estava instalado. As crianças, que estavam no quarto ao lado, tiveram tempo de entender o que estava acontecendo antes de saírem correndo em direção à cozinha. Pronto para a ação, porém desprovido de uma arma, tentou pelo menos chutar o rato para longe. Felipe, nosso destemido gato, já estava preparado para o bote e ia enfrentar um invasor quando Neu entrou na cena com um plano próprio. A ideia dela era salvar o gato do confronto, então ela correu com ele no colo para fora da cozinha. Não entendeu a lógica da irmã e gritou: "Solta o gato, Neu!" Enquanto isso, a confusão se espalhava com todos gritando e tentando entender o que fazer com o ratinho observador. O desfecho da situação foi perdido no meio do caos, mas o que aconteceu foi uma história de uma invasão de um pequeno rato que botou muita gente para correr. O bambuzal era um lugar onde as folhas se acumulavam como montanhas, criando um piso fofo demais, possibilitando algum esconderijo para bichos. E o pai frequentemente nos pedia para rastelar aquele amontoado, mas suas advertências soavam como música aos nossos ouvidos: "Cuidado, pode haver cobras." A ideia de encontrar uma cobra no meio daquelas folhas era, ao mesmo tempo, aterradora e excitante. E assim, mergulhávamos em nossa brincadeira, atentos a qualquer barulhinho, prontos para fugir caso algum réptil indesejado aparecesse. Para entrar no bambuzal, era necessário atravessar uma espécie de ponte de madeira. Abaixo, um buraco misterioso escondia segredos que apenas nossa imaginação poderia desvendar. Passar por ali nos enchia de receio, primeiro por temer que alguma tábua cedesse, e depois, porque lá embaixo, parecia haver algum bicho inquieto, talvez lagartos correndo de um lado para o outro. Mas aqueles momentos foram fundamentais para nosso amadurecimento. No bambuzal, criávamos histórias incríveis, enfrentávamos nossos próprios temores. O enxame na geladeira abandonada na vastidão do pasto, uma coisa despertava em nós uma sensação de mistério e perigo. Uma velha geladeira, completamente vazia e perdida naquele lugar ermo, desafiava sua própria existência. Mas o que a tornava ainda mais intrigante era o zumbido constante que se ouvia à distância. Abelhas africanas, para ser mais exato, transformaram uma geladeira abandonada em seu lar. Aquela caixa de metal frio era, agora, uma colmeia fervilhante de atividade. O zunido das asas de milhares de abelhas batendo juntas nos deixava em alerta constante. O pai sempre nos alertava sobre o perigo iminente que as abelhas representavam. "Não se aproximem da geladeira", ele ordenava com olhos sérios.
essas abelhas são perigosas. E, apesar de estarmos a uma distância segura daquela colmeia digna de pesadelos, podíamos sentir a tensão do perigo. A mãe, chamando-nos à percepção, nos ensinava a permanecer em silêncio, a fim de ouvir o zumbido constante à distância. A colmeia era imensa, o que aumentava nossa sensação de apreensão. Aquele enxame poderia se agitar e vir ao nosso encontro, e se as abelhas apenas decidissem que não éramos mais bem-vindos ali? Então ficávamos, imóveis, observando a geladeira como se fosse um artefato, uma incógnita que desafiava nossa compreensão. Bigodes de fuligem. Quando a noite envolvia o pesqueiro, todos se recolhiam para dormir cedo e no mesmo horário. Na escuridão cega que reinava do lado de fora, sem que nada pudesse ser distinguido, o pai tinha a solução para a iluminação. O lampião de carbureto se tornava nosso fiel aliado, garantindo que a noite não estivesse completamente envolvida pelo negro absoluto. Assim que o lampião era aceso, o pesqueiro ganhava uma luz dourada e acolhedora, revelando os detalhes que a escuridão ocultava. Era hora de brincar com a sombra das mãos, desenhando patinhos, pássaros e coelhinhos nas paredes, até o sono chegar. Mas, tínhamos um pequeno preço a pagar por essa iluminação noturna. O carbureto de cálcio, combustível do lampião, tinha um imposto próprio. Conforme queimava, liberava uma fuligem que se agarrava a tudo o que encontrava. E, sem percebermos, nossos narizes se tornaram telas em branco para essa forma de arte noturna. Ao acordarmos, deparávamos com uma galeria de riscos desenhados pela fuligem. Todos acordávamos com um desenho sob o nariz. A fuligem era a marca registrada da iluminação concedida e era impossível não conter o riso diante dos diferentes modelos de bigode que a ela nos apresentava. O legado do BHC. E quando chegava a hora de ir embora, a rotina do BHC recomeçava. O pai, muitas vezes, delegou essa tarefa ao Bé, que já era um veterano nas artes do BHC. No entanto, à medida que Di crescia, ele também se viu incumbido dessa missão. Era engraçado, principalmente quando o pai percebia que esquecera de espalhar o BHC e já estava dentro da Kombi, pronto para partir. "Corre lá, filho. Espalhe o BHC para o pai", ele dizia. Uma incumbência de despedida, assegurando que o pesqueiro permanecesse limpo em nossa ausência. Di corria para cumprir a tarefa. Aí dele se não fosse correndo. Tanto o cheiro inconfundível do BHC quanto as correrias de Di eram preenchidos com risadas. A proteção contra ratos e cobras era levada a sério, mas quando não funcionavam muito bem, nos proporcionava momentos de diversão e acrescentava histórias em nossa amada casa de pesca.